Muito bem, pessoal. Na nossa última aula sobre o Simple Past, última aula do nível 2, nós vamos ouvir o texto T. Atentamente, acompanhe aí na tela. How was the race last week? Pretty good. I came second. Oh, well done. Thanks. It wasn't easy. Did you get a prize? Yeah, I did. I won a £50 book voucher. Great. You must be really happy. I am. It was really hard work, but it was worth it. Muito bem, pessoal. Ouvimos o áudio. Vamos trabalhá-lo bem rapidinho. Nós temos aqui o seguinte. Listen to the conversation and practice. E pratique com o seu parceiro, com o seu colega. Ok? Vamos lá então. How was the race last week? A palavra was já está aqui. Você já sabe que significa foi. Como foi a corrida? A palavra race, destaque a palavrinha race aí, significa corrida. Como foi a corrida na semana passada? Last week. Na última semana. Certo? Esta foi a pergunta da pessoa A. Pretty good. A expressão pretty good significa muito bem. Ótima. Pretty good. Foi o quê? Ótima. Ou muito boa. I came second. Eu cheguei, certo? Came ao passado de come, que significa vir ou chegar neste caso. Eu vim em segundo lugar ou eu cheguei em segundo lugar. Well done, outra expressão que merece nosso destaque, nossa atenção. Muito bom. Ou então, bem feito, né? A posição. Bela conquista. It wasn't easy. A palavrinha easy, você já sabe que significa fácil. Did you get a prize? Você conseguiu, você ganhou o prêmio. A palavra get significa ganhar, certo? Você já aprendeu que o verbo no passado, quando eu tenho uma pergunta, não muda. Isso em razão da palavra did. E a palavra prize significa prêmio. Você ganhou o prêmio? Yes, I did. Sim, eu ganhei. I won, certo? A palavrinha won é o passado de win. 50 pounds. Eu ganhei 50 libras. Ou seja, um voucher. Um voucher é uma palavra que nós já usamos no nosso dia a dia, né? Seria um ticket, né? Um vale de 50 libras. Great. A palavra great, você lembra o que significa? Ah, muito bem. Great significa ótimo. You must be really happy. A palavrinha must, pessoal, ela é usada para dedução, né? Eu estou deduzindo que você deve estar really happy. Realmente. You must be really happy. Você deve estar realmente muito feliz. Aí a pessoa B diz, yes, I am. It was really hard work. Ou seja, foi um trabalho muito pesado. Hard work. But it was worth it. Mas valeu a pena. Então aqui o que você precisa saber é que hard work significa trabalho duro, trabalho pesado que valeu a pena no final. Worth it. Valeu a pena. Worth it. Valeu a pena. Ok? Este foi o texto T. Vamos trabalhar agora o nosso próximo texto na próxima tela. Vamos ouvir agora a primeira parte da conversa entre a Kate e a Nancy. Hi, Nancy. We're home. Kate, when did you get back? Late last night. So, did you have a good time? It was fantastic. Phil and I really needed a vacation. Na conversa entre as duas pessoas, nós temos algumas expressões que você já conhece. Quando eu digo home, eu estou em casa. No caso, nós estamos em casa. When did you get back? Get back, meninos, anotem aí para mim, porque significa voltar. Quando vocês voltaram? Last night. Nós voltamos ontem à noite. No entanto, nós voltamos tarde da noite, certo?
Late significa tarde e last night significa noite passada, última noite. When did you have a good... did you have a good time? Have a good time, pessoal, significa divertir-se. Anotem aí para vocês não esquecerem. Então, se have a good time significa divertir-se, aqui eu tenho did. Vocês se divertiram? It was fantastic. Foi fantástico. Phil and I really need a vacation. Phil e eu realmente precisávamos de férias, de umas férias, de um descanso. Vamos para a parte 2 do texto na próxima tela. So tell me all about your cruise. Well, the ship was huge, and they had everything. Incredible food, entertainment, family activities. There were always lots of things to do. And what was Hawaii like? Hawaii? Just awesome. The beaches were really beautiful. Cool. Nesta parte B, as meninas estão falando de um cruzeiro, cruise. Se você acha que vai esquecer, tome nota aí. Elas estão falando de uma viagem de navio, ok? De um cruzeiro. So tell me, ou seja, diga-me, certo? About the trip. Fale-me sobre a viagem. A Kate diz, well, the ship. Ship significa navio. The ship was huge. O navio era gigantesco. A palavra huge significa gigante, grande. And they had everything. E eles tinham everything. Eles tinham tudo. Mas tudo o quê? Incredible food, comida incrível, porque a palavra incredible significa incrível. Food, comida, certo? Entertainment, entretenimento, anotem aí. Family activities, atividades para toda a família. E é claro, there were, havia, nós aprendemos isso já, né? Havia sempre lots of things, muitas coisas to do, para fazer, ok? And what was Hawaii like? Queridos e queridas da Helena Kemper, quando eu tenho what no início e like no final, eu tenho uma expressão que em inglês significa como é, ok? Como é o Havaí? Hawaii, o Havaí, just awesome, ou seja, incrível também, ok? The beaches were, as praias eram realmente maravilhosas. A palavrinha cool significa legal. Então, nós trabalhamos a parte 2 do texto. Vamos à parte 3. And in Maui, we went windsurfing. And in Oahu, we went snorkeling. But most of the time, we just sat on the beach and enjoyed the view. Now that's my kind of vacation. I can't wait for the next one. Well, welcome home. And in Maui, we went windsurfing. And in Oahu, we went snorkeling. But most of the time, we just sat on the beach and enjoyed the view. Now that's my kind of vacation. I can't wait for the next one. Well, welcome home. Meninos e meninas da Helena Kemper, vamos à última parte do texto. And in Maui, we went windsurfing. Nós praticamos windsurfing. Nós fizemos. Fizemos o que, gente? Windsurfing, ok? Em Oahu, we went snorkeling. Snorkeling, pessoal, é esta atividade aqui, que é um tipo de mergulho em que a pessoa fica na superfície da água para fins de lazer e recreação, tá bom? Para praticar esse tipo de esporte é preciso 3 equipamentos, como máscara, nadadeiras e, é claro, o snorkel, ok? Continuando aqui, but most of the time we just sat on, mas most of the time, na maioria do tempo, ou na maior parte do tempo, vamos colocar aqui, a maior parte do tempo, nós simplesmente ficamos sentados. We just sat. Sat significa sentar,
Nós sentamos on the beach. Nós sentamos na praia. And we enjoyed the view. E nós apreciamos, nós nos maravilhamos com a paisagem. A palavrinha view significa paisagem. Now, that's my kind of vacation. O que será que foi dito aqui? Você sabe? That's my kind of vacation. É o meu tipo de férias. That's my kind. É o meu tipo. Of vacation. Deixa eu colocar aqui para você. É o meu tipo. Vacation. Você já sabe que é férias. I can't wait. Eu mal posso esperar for the next one. For the next one, gente, pelas próximas. Gente, deixa eu voltar aqui. Pelas próximas férias. I can't wait. Welcome home. Welcome home significa seja bem-vinda novamente. Did you have a good weekend? Vamos ouvir este texto. Hi, Yuna. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, so I'm a little tired. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. Then I cleaned the apartment, did the laundry, and went shopping. And in the evening, I visited my parents. And what did you do on Sunday? I studied for our test all day. Oh, no. I didn't study for the test. I just watched TV shows all weekend. Você pode perceber aqui neste texto o destaque para o verbo no passado, seja ele regular ou seja ele irregular. Vamos relembrar passo a passo. Quando eu tenho uma pergunta, nós sempre começamos com a palavra did, ou seja, o did vem sempre antes do sujeito. Did you have a good... Have é o verbo principal aqui nesta pergunta. Have a good weekend. Você teve um bom final de semana? Você teve um bom fim de semana? Hi, Yuna. Did you have a good weekend? Você teve um bom fim de semana? Ela responde. Well, I had a busy weekend. Busy significa ocupado, atarefado. Eu tive um final de semana cheio, ocupado, atarefado. A palavra weekend, você já sabe que significa fim de semana. So, I did. Deixa eu colocar aqui primeiro. So, I am a little tired. Por isso, certo? Ou então, I am a little tired. Eu estou um pouco cansada. Really? Why? Por quê? Well, on Saturday, no sábado, I exercised. Ou seja, no sábado eu exercitei, pratiquei exercícios físicos, com destaque para o verbo regular exercised, que termina em E, e nós adicionamos apenas a letrinha D. Eu exercitei pela manhã, then I cleaned, depois I cleaned, eu limpei o apartamento, arrumei o apartamento, com destaque para o que, meninos? Para o verbo clean, que é um verbo regular e que recebeu a terminação ED. Eu limpei o apartamento, certo? Limpar. Did the laundry. Este did the laundry significa lavar roupas. Lavar roupas. Did é o passado de do neste caso, tá, gente? Eu estou afirmando, não é pergunta. And I went shopping. E eu fui fazer compras. Destacando que a palavrinha went é o passado de go, certo? Que neste caso aqui, com shopping, significa fazer compras. And in the evening, e à noite, I visited my parents. Ou seja, destaque para visited ou visited, que é regular, terminado em ed toda vez que nós afirmamos. Visitei my parents, visitei meus parentes? Não. Visitei meus pais. A palavrinha parents é o que nós chamamos de falso cognato. Nos leva a pensar uma coisa, mas é outra diferente. And what did you do on Sunday? And what did you do on Sunday? Did. Pergunta no passado. Do. Fazer. E o que você fez, já que eu estou perguntando no passado? O que você fez no domingo? I studied for our test.
all day. Destacando, a palavrinha studied é um verbo regular que termina em Y. Toda vez que o verbo termina em Y, tiro o Y, porque antes dele eu tenho uma consoante e assim eu coloco a terminação IED. I studied for our test all day. Eu estudei para o nosso teste o dia todo. Relembrando que na resposta do Sean, eu tenho aqui, ó, I didn't study. O study não recebeu a terminação IED aqui, você sabe por quê? Muito bem, porque aqui eu tenho uma negativa, então o verbo fica na forma base. Concordam comigo? Muito bem. Aí agora eu tenho I just watched, eu assisti televisão ou programas, shows, all weekend. Destaque para o watched, que é um verbo regular, terminado em CH, não tem problema, mas que recebe a terminação ED. Certinho? Hi, Martin. Welcome back. So, did you go to Montreal? No, I didn't. I went to Sydney with my sister. Really? Did you like it? Yeah, we loved it. We visited the Opera House and went to Bondi Beach. Did you go surfing? No, we didn't. Actually, we went swimming in the ocean pool. And one day, we climbed Sydney Harbor Bridge. Wow. Did you have fun? Yes, I did. But my sister didn't like climbing very much. She got really tired. Trabalhando este texto aqui, vamos à tela. Hi Martin, welcome back. A expressão welcome back significa seja bem-vindo novamente, seja bem-vindo de volta. Did you go to Montreal? Você foi para Montreal? Observando sempre, atentamente, que nós estamos trabalhando o passado, tá bom? Did you go to Montreal? Você foi para Montreal? Resposta curta, no, I didn't. Não, eu não fui. Nós aprendemos nestas últimas aulas, que o did tem duas funções, não tem? A primeira, dizer que nós temos uma frase no passado, e a segunda, substituir um verbo na pergunta, ok? I went to Sydney with my sister. Eu fui para Sydney com a minha irmã. Nós aprendemos que went é o passado de go. I went to Sydney with my sister. Really? Did you like it? Did you like it? Você gostou? Yeah, we loved. We loved. Observem que o verbo love termina em E, e como eu estou afirmando, nós adicionamos apenas a letrinha D, porque nós estamos afirmando, tá? We loved it. Nós adoramos. We visited, ou we visited. Novamente, nós visitamos, recebeu aqui a terminação ED, porque eu estou afirmando. The Opera House. Nós visitamos o Opera House. We went, certo? Deixa eu destacar aqui para você. We went to Bondi Beach. Nós fomos para a praia Bondi. Já sei, go significa ir. Did you go surfing? Meninos, toda vez que eu tenho a palavra go com um verbo de ação, é comum eu usar esse tipo de estrutura. Então, você pode traduzir como apenas surfar, tá? A ideia do go aqui é para dar mais uma ação, mais uma pitada de movimento, ok? No, we didn't. Vocês surfaram? No, we didn't. Não, nós não surfamos. Actually, se você acha que vai esquecer o que significa a palavrinha actually, você pode anotar aí. A palavra actually significa na verdade. Ou, de fato, we went swimming. We went swimming. Não quero riscar, quero destacar. Nós nadamos na piscina ocean, in the ocean pool. And one day we climbed, e um dia nós subimos, escalamos the Sydney Harbor Bridge. Aqui nós escalamos, climbed, deixa eu tomar nota aqui, nós escalamos a ponte, porque a palavrinha bridge significa ponte de Harbor, né? Sydney Harbor.
Did you have fun? Vocês se divertiram? Ou você se divertiu? Aí ele diz assim, né? Categoricamente. Yes, I did. Sim, eu me diverti. But my sister didn't like climbing very much. Mas minha irmã, ela não gosta de escalar. Este very much significa o que? Você sabe? Muito. Minha irmã não gosta muito de escalar, né? Aqui eu tenho like, que significa gostar. She got really tired. Ela realmente ficou. O got é o passado de get. Ela ficou muito cansada, realmente cansada. Hi, Martin. Welcome back. So, did you go to Montreal? No, I didn't. I went to Sydney with my sister. Really? Did you like it? Yeah, we loved it. We visited the Opera House and went to Bondi Beach. Did you go surfing? No, we didn't. Actually, we went swimming in the ocean pool. And one day, we climbed Sydney Harbour Bridge. Wow. Did you have fun? Yes, I did. But my sister didn't like climbing very much. She got really tired.